tão linda, a vida com Jesus. Tão doce assim, nunca pude imaginar. Tua voz falou ao meu coração, suave como a brisa que vem do mar. E este amor é bem maior que o mundo, um sentimento profundo que invade todo o meu ser. E é tão bom, posso dividir com você um amor tão grande assim, não cabe todo em mim. Essa é a canção da minha vida, minha canção predileta. Que a paz de Cristo reine em cada coração. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um estudo que já vem prontinho na minha Bíblia de Estudo da Mulher Sábia. Na última página do livro de Esther, vem um estudo com o tema Lições da Vida de Esther. Eu gostei muito, tem ensinamentos, os valores vivenciados por Esther, enfim, as partes mais importantes eles colocaram nesse resumo, nesse estudo. Inclusive, exatamente como está, eu gostaria de ler, como está mesmo, exatamente como está, e fazer alguns comentários do meu ponto de vista sobre a minha história predileta, que você sabe, né, que eu amo a história de Esther. Ela é a minha inspiração. Vamos lá? O estudo Lições da Vida de Esther tem 7 tópicos resumidos. Depois de ler todo o livro de Esther e conhecer os detalhes dessa história tão cheia de emoções, perigos e intervenções divinas, vamos analisar o comportamento de Esther e ver se, de suas decisões, podemos extrair algumas lições úteis que venham a alicerçar a nossa fé em Deus e nos servir de estímulo para uma vida de conquistas com a ajuda do Senhor, que nos conduz segundo os seus propósitos. 1. Procure se aconselhar. Esther é inteligente e desde criança percebeu que Mardoqueu, seu primo e pai adotivo, era um homem sábio e temente a Deus. Desde cedo, ela aprendeu a respeitá-lo e obedecê-lo, pois ele a tratava com amor como se fosse a sua própria filha. Quando ele a aconselhou a não revelar sua identidade, ela seguiu à risca suas instruções e manteve o segredo debaixo de 7 chaves. Até mesmo seu nome judaico Hadassah foi mudado para Esther, um nome de origem persa que significa estrela. A beleza física de Esther era apenas acidental, enquanto que a beleza do seu caráter e personalidade foi construída com a boa educação recebida de Mardoqueu. Quando nos caminhos da vida você se encontrar diante de algum dilema e se sentir insegura quanto à direção a seguir, lembre-se de que, não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Provérbios 11:14. Número 2. Busque a ajuda de Deus. Esther e Mardoqueu resolveram não enfrentar a crise sozinhos. Antes, resolveram recorrer a Deus em busca de uma saída para o seu problema. Aqui temos um exemplo a seguir. A oração intercessória tem grande poder. Por isso, ao se depararem com a crise, convocaram todos os seus irmãos judeus para que se unisse a eles em oração. Tiago, o irmão de Jesus, nos faz lembrar que devemos orar uns pelos outros, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16. Esther tomou tempo para a comunhão com Deus e por 3 dias e 3 noites orou e jejuou em busca do auxílio divino. Faça o mesmo que ela diante de uma decisão difícil e o Senhor conduzirá como conduziu a ela. Eu aconselho aos pastores brasileiros, a todos os amigos de Deus, pessoas tementes ao Senhor, para fazer oração em jejum, incentivar o povo a jejuar pelo avivamento. Eu sei que é promessa, está na Bíblia, é impossível não acontecer, mas Deus deixou a oração como um meio e muitas promessas dependem de obediência. Então, muitas vezes demora muito para chegar à promessa porque o povo não compreende a importância de obedecer. Em um momento como esse, a importância do jejum coletivo mesmo. Olha, eu não faço jejum por longos dias porque eu não consigo. Eu faço por horas. Por exemplo, 3 dias, horas e horas cada dia. Se passar de 24 horas,
minha mão fica tremendo, eu fico pálida, branca e tenho queda de pressão. Então eu já tentei, eu não consigo muito tempo, então eu tiro horas. Por exemplo, teve um tempo que eu fiz todo sábado, horas um sábado, outro sábado, horas. Eu vou tirando sempre por horas do dia. Um exemplo, tiro o café da manhã, o lanche, o almoço e vou almoçar já de tarde, mais ou menos assim, entende? Algumas horas do dia, mas eu não posso tirar 24 horas por conta da minha saúde. Então, eu deveria procurar uma orientação médica, e eu ainda não fiz uma análise com nutricionista, porque a minha pressão é baixa, e cai a pressão quando eu fico com fome, e a mão fica assim tremendo com fome, eu fico pálida, fico mal mesmo. Então, assim, como eu sei, Deus quer obediência e não sacrifício. Quando a pessoa não consegue, a pessoa faz horas e também tem o resultado. Eu faço tomando só água, e por horas assim, e eu já tenho experiência, mesmo assim, com intervenção sobrenatural de Deus. Já teve livramento na Avivar, reboliço santo através de oração e jejum. Enfim, situações na minha vida que Deus ministra para jejuar. Mas eu nunca faço assim, dias seguidos. Nunca tentei, porque quando eu sinto isso de cair a pressão, ficar fraca, querendo desmaiar, eu fico com medo de desmaiar. Então eu faço assim. Mas tem gente que faz por muitos dias e é bom, é louvável. É uma bênção dos céus, sabe? É importante demais. O jejum, gente, o cristão hoje em dia, como é que consegue viver hoje em dia sem jejuar, sem orar, sem ler a palavra? Do jeito que o mundo está, gente, nós precisamos fortalecer o lado espiritual, fortalecer a nossa fé. E o jejum estreita o nosso relacionamento com Deus. Você fica mais sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Oração e jejum representam uma bomba no reino espiritual. Na verdade, eu incentivo muito o jejum. E agora incentivo a vocês, pastores, para fazer jejum pelo avivamento. É a única resposta. A única resposta. É o que nós precisamos. É a resposta urgente. E o que precisamos é o avivamento. Porque a situação não está fácil. A frieza está muito, muito grande mesmo. O Satanás conseguiu destruir vários autores de igrejas no Brasil. Com heresias, com exploração, com mentira, como vocês sabem, que tem muito, muito isso. Aqueles que são sérios, tementes ao Senhor e querem fazer da maneira correta são perseguidos, maltratados, humilhados, as pessoas zombam, chamam de careta, de ultrapassado demais, quando tem uma visão bíblica mesmo. E são perseguidos pelos que pregam heresias, né? Você já observou ultimamente no YouTube vários e vários grupos pregando tal igreja aceita, tal igreja aceita, tal igreja aceita, sendo que muitas vezes quem está falando isso aceita é pior ainda. Porque aos olhos de Deus, que ele falou com todas as letras aqui, calvinismo é satanismo disfarçado de cristianismo. Portanto, tem seita mais grave do que isso, né? Uma religião disfarçada de... É assim que Deus enxerga. Eu estou falando do ponto de vista de Deus, não estou aqui para atacar nenhum calvinista, não. Eu estou falando da ideologia, porque Deus enxerga assim e me falou com todas as letras. Então é muito grave isso, e no Brasil está cheio de gente que defende essa ideologia, que critica o comportamento de Deus, que fala mal de Deus, que distorce o caráter de Deus, que mancha o caráter de Deus, que causa confusão mental. Tem tanta gente confusa. Eu já ouvi relato de pessoas também pensando em se matar, porque não se sentia querido e amado por Deus. Várias as situações, gente, é muito grave, gente. Nós precisamos realmente orar. E tem gente assim que tem um caráter exemplar, tem gente que está buscando a verdade, gente assim, envolvida nas seitas. E mais grave ainda, Deus vai cobrar mais dos líderes. A quem muito foi lhe dado, muito será cobrado. Porque o rebanho está ali ouvindo e absorvendo tudo. Então, assim, os líderes calvinistas mesmo, que Deus tenha misericórdia, vamos orar, vamos clamar, porque a situação é gravíssima. É heresia gravíssima. E no mundo em que estamos, quem está precisando, gente, de heresia para confundir mais ainda a mente? Nós precisamos orar, jejuar, buscar o Senhor, voltar para Deus, voltar para a Bíblia, resgatar os valores bíblicos e cristãos, que essa é a vontade do Senhor. Avivamento é na palavra, resgatar os valores de Deus. E não empurrar o povo para pecar mais ainda. Incentivar o povo a crer de forma distorcida. Insistir em pregar heresia. Gente, isso é grave, é muito grave. Então nós precisamos ouvir conselhos de quem tem experiência com Deus, de quem teme ao Senhor. Deus mesmo usa conselheiros e conselheiras. Então Mardoqueu era o conselheiro de Esté e criou ela muito bem. Então, nós devemos buscar ajuda de Deus em conselhos e orações de jejum uns pelos outros, tá bom? Número 3, planeje suas decisões.
Um provérbio chinês diz que se alguém quiser derrubar uma árvore na metade do tempo, passe o dobro do tempo afiando o machado. Esther e Mardoqueu planejaram cuidadosamente a sua estratégia de ação. Tivesse eles agido sem planejamento, os resultados poderiam não ser os mesmos. Ao convidar o rei e o primeiro-ministro para um jantar, um coquetel, e depois para outro no dia seguinte, Esther despertou a mente do rei e a curiosidade de saber que motivos estavam por trás daqueles convites. A curiosidade foi tamanha que o rei perdeu o sono naquela noite. E foi nessa noite de insônia que Mardoqueu foi lembrado como o homem que denunciara o ato de traição contra o rei, sendo então homenageado por isso. Boas ideias, planejamento e ação são a base para o sucesso em qualquer empreendimento. O planejamento diminui as chances do erro e do fracasso. Não se esqueça disso quando tiver que tomar uma decisão que envolva algum risco. Planejamento, oração, jejum, buscar o Senhor com toda sinceridade, principalmente quando se trata de batalha espiritual. Deus é o Senhor dos exércitos das guerras celestiais. Ele dá a direção. Se a pessoa agir na emoção ou de acordo com o ponto de vista humano ou porque fez uma reunião e decidiram isso, não é assim. Na teocracia, a pessoa busca Deus. A Bíblia diz que o véu foi rasgado e através de Jesus nós temos livre acesso ao Pai. Então você dobra o seu joelho, ora e Deus te orienta. É assim comigo, na Avivai já nasceu em teocracia e funciona. Então, assim, eu dependo de Deus. Então, eu peço orientação a Deus. Deus me dá os dons, como é possível ver claramente. Então, assim, a Avivai é realmente governo teocrático. É o único que eu acredito piamente, que eu concordo, eu sou a fundadora. E lá funciona assim. A pedra de Daniel 2 representa governo teocrático. E o governo futuro, o governo de paz, é governo teocrático. É teocracia mesmo. 4. Use a inteligência. Esther foi inteligente ao elaborar o seu plano e colocá-lo em ação. Tivesse ela convidado outras pessoas para o seu banquete, a curiosidade do rei não teria sido despertada com tamanha intensidade. O rei deve ter ficado incomodado com aquela situação e deve ter passado a noite se perguntando por que só Ramã foi convidado para comer conosco. Você pode imaginar o que passava na cabeça do rei? Com certeza, né? Dá para imaginar. O rei Assuero ficou muito surpreso quando conheceu Esther, não só pela beleza exterior. Um rei, tinha concubinas, todas as mulheres lindas, assim, e tinha um caráter diferenciado dela. Era o brilho que estava por dentro que a fazia tão diferente, o brilho de Deus, a Shekinah de Deus. Então, assim, Esther era a queridinha de Deus. Suas indagações eram tantas que ele acabou perdendo o sono e daí começou a exaltação de Mardoqueu e a derrota de Ramã. A inteligência muitas vezes precisa de tempo para produzir os melhores resultados. Ao ganhar tempo, Esther alcançou um melhor controle das suas emoções e quando chegou o momento da maneira segura, derrotou o segundo homem mais importante do império. Tome tempo para pensar e nunca decida nada por impulso ou impaciência. Ramã, na verdade, era o anticristo daquela época. Então, cada época tem os seus anticristos, né? Opositores de Deus. Então, Ramã queria mesmo acabar com tudo, né? O plano era sempre plano inspirado pelo diabo mesmo. E em toda geração tem os seus Ramãs. Então, não tenha dúvida que na nossa geração também, geração escatológica, tem muitos Ramãs. Mas no dia do Senhor, que é o período escatológico que estamos vivendo, é um período de bênção para os justos e castigo para os ímpios, isso é bíblico. Então é um período de bênção e maldição. Deus abençoou os seus, as ovelhas, os trigos e não os joios e os lobos. Então Deus ele realmente faz uma separação, porque Deus conhece o coração de cada um e Deus abençoa apenas aqueles que temem ou que pelo menos têm um coração voltado para ele, ou que pelo menos confessa os seus pecados, se arrepende, sabe? A pessoa que insiste no erro, insiste no orgulho, o resultado é a queda. Aquele que muitas vezes é repreendido, endurece a cerviz, cairá de repente sem que haja cura. Então, assim, é muito, muito. E Deus, ele não gosta do orgulho, né? O orgulho antecede a queda. É muito perigoso isso. Não sei como é que a pessoa fica diante de tantas provas, né? Nessa história tem tantas provas que é Deus. Provas assim tão claras que só Deus pode fazer isso. Só tá óbvio que é Deus e ainda assim as pessoas insistirem. Não é verdade? Então é difícil demais mesmo, né? O diabo ele cega o entendimento. A Bíblia diz que o Deus desse século, Deus luminoso, cegou o entendimento das pessoas para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Então o diabo ele coloca uma venda nos olhos.
É como se a pessoa tivesse assim, com um pano preto amarrado nos olhos, dentro de um quarto escuro, com a luz apagada, tudo escuro, procurando um gato preto que não está lá. Eu acho que eu vi essa frase aqui do ungido Natan Rufino, acho que foi ele que disse isso. Eu achei interessante, e realmente o diabo faz isso, escraviza completamente a mente da pessoa. A pessoa não enxerga nem o óbvio, nem provando. Deus dando provas, assim, o povo acha que não é. Não é Deus, não pode ser. Provando diante dos olhos. E aí, muitas vezes, Deus permite situação assim, né, gravíssima, como isso tudo está acontecendo, né? Porque o que Deus já decidiu, já decretou para 2 calvinistas é muito grave mesmo, muito doloroso o que vai acontecer com os 2 e que não tem mais jeito para esses 2, né? É os 2 que inauguram o lago de fogo, de acordo com a profecia de Apocalipse. Então, número 5, seja determinada. Antes de ler o número 5, vou te pedir licença, eu volto já que eu vou tomar água. Número 5, seja determinada. Esther tinha consciência de que não bastava orar, era preciso agir, pois Deus não faz o que está ao nosso alcance fazer. Para ele fica apenas o impossível. Deus realiza o impossível e nós temos que fazer o que é possível. Portanto, tenha coragem, ação. Você que conhece a verdade. A lei persa determinada que se alguém se aproximasse do trono real sem permissão ou sem ser devidamente convocado, exceto os assessores diretos do rei, essa pessoa deveria ser morta. A permissão para que uma pessoa se aproximasse do trono era dada com o estender do cetro, e se isso não acontecesse, os guardas do rei matariam a pessoa antes que ela pudesse se aproximar dele, pois a segurança dos monarcas não podia ser ameaçada. Isso incluía a própria rainha, que somente se apresentava ao rei se esse a chamasse por qualquer interesse próprio. Esther já estava há 30 dias sem ver a cara do rei, o que não é estranho, visto ter ele muitas concubinas. Por isso, aproximar-se do trono era um fator de sério risco para ela. Em vez de Assuero, para ela. Uma vez que Assuero era de um temperamento estourado e impulsivo. O relato mostra que Assuero era muito impulsivo, estourado, mandava matar, mandava cortar o pescoço, mandava enforcar. Eu acho que com um pouco motivo. Mas quando ele viu Esther invadindo, né, o seu espaço, ele estava lá na sua cadeira com seus conselheiros, ele não pensou 2 vezes, ele estendeu o cetro. É evidente que no fundo, Esther sabia que ele jamais mandaria matar. Eu tenho certeza que ela sabia. A mulher sempre sabe, mulher extremamente observadora, mulher sensível. Inclusive, Deus usa a mulher como radar em batalha espiritual. Deus não usa homem como radar em batalha espiritual. Um homem pode ter o dom de discernimento do espírito? Pode. Mas essa sensibilidade aguçada e ser usada como radar, Deus deu foi para a mulher mesmo. Portanto, é difícil, sabe, enganar uma mulher. E principalmente uma mulher muito sensível com os dons espirituais. A pessoa pode falar o que for. A mulher percebe só ao olhar nos olhos. E imagine se a pessoa falar alguma coisa, a pessoa está simplesmente denunciando, porque a mulher percebe. Pode não falar, mas percebe tudo. Esther sabia que ele jamais mandaria matá-la. Eu tenho certeza que ela sabia. Claro, ela deve ter ficado assustada da situação e tudo isso, a pressão do ambiente e tudo mais, mas no fundo ela sabia que ele não mataria. Também o fato de ter 30 dias sem chamar, essa atitude parecia demonstrar que o rei não dava tanta importância como deveria. Mas Esther estava determinada a salvar seu povo, e quando tomou a decisão disse: irei ter com o rei, ainda que seja contra a lei, e se perecer, pereci. Esther 4,16. Se eu morrer, morri, se eu perecer, pereci. Contra a lei, uma mulher que agiu contra a lei da sua época, encarar e enfrentar tudo e todos pela sua fé e por amor remanescentes. Agora pense, não foi fácil para ela. A determinação é um fator essencial para se alcançar os resultados pretendidos. E quando escorada numa firme confiança em Deus, o sucesso será a sua natural consequência. Seja determinada, acredite no seu potencial e escore-se na sabedoria e força de Deus, que o sucesso será a sua recompensa. Número 6. Confie na direção de Deus. Esther não se atreveu a comparecer perante o rei sem ter comparecido antes à presença de Deus, por 3 dias com jejum e oração.
E era jejum e oração, jejum de tudo, sem beber e sem comer, nem beber água. Mas tinha muita gente com ela, era muita gente, né? É bem diferente da minha situação, que eu falo implorar por ajuda do povo e muita gente, né? Eu sei que Deus está tocando no coração de pessoas, eu já sei, Deus cita nomes para mim, Deus ministra. Inclusive, você não se assuste se Deus colocar no seu coração uma certa afinidade pela Avivar, despertar você de noite para clamar pela Avivar. Enfim, é o próprio Deus. Deus, ele une propósitos. Então, Deus, ele faz isso, ele faz comigo também, ele me dá o discernimento, me dá nomes de pessoas, eu oro, entende? Então, Deus, ele coloca a afinidade, liga as pessoas em laços de amizade, como fez com Jonas e Davi, Ruth e Noemi. Então, o objetivo de Deus é ligar, unir propósitos, entende? É sobre o avivamento, esse é o propósito de Deus. Sua atuação não foi baseada na autoconfiança. Ela não se escorou em seu charme, sua beleza, nem mesmo na sua sorte. Esther tomou a decisão de se apresentar ao rei a despeito de riscos que corria. E isso porque havia entregado a sua vida nas mãos de Deus. Com suas palavras, irei ter com o rei, e se morrer, morri, ela afirmava que estava disposta a desempenhar seu papel na causa de Deus, ainda que isso lhe custasse a vida. Esther era do tipo de pessoa que não avaliava os riscos quando se tratava de fazer a vontade de Deus. Os riscos ela deixava aos cuidados de Deus. E ela era daquela, se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Eu costumo dizer assim, você pode ser um só, com Deus você é a maioria. Um contra todos os habitantes do planeta Terra. Com Deus você é a maioria. Não tem como você perder, é impossível Deus perder uma guerra. E é uma batalha que envolve o globo terrestre, entendeu? É uma batalha espiritual que envolve o planeta. Será que Deus vai perder? Deus é o criador dos céus e da terra. Faça a sua parte, confie no Senhor, que você vai descobrir que nada e ninguém poderá ser contra você. Por ser a queridinha de Deus. Acredite, no estudo vem assim, queridinha de Deus. 7. Aprenda a agradecer a Deus. Depois da vitória, Esther e Mardoqueu estabeleceram 2 dias de festa para que todos os judeus agradecessem a Deus a vitória alcançada. Os judeus ainda hoje comemoram esta festividade estabelecida por Esther, com a festa do Purim, plural de sorte. Possivelmente uma lembrança de que Ramã lançara sorte para determinar a morte dos judeus. É uma lembrança da providência divina em favor do seu povo naqueles dias distantes, que é comemorado com jejuns, orações, culto na sinagoga e jantar especial. Devemos ser gratos a Deus por todas as suas bênçãos, e a melhor maneira de comemorarmos suas bênçãos é ofertando o nosso maior tesouro, que é o nosso coração. Aonde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Aonde está o teu coração, está também o teu tesouro. Quem é o teu tesouro? Deus. É o mais precioso. É o Deus perfeito, o Deus amoroso, o Deus sábio, estratégico, o Deus que compartilha seus sonhos, o sonho do avivamento tão lindo, que já afirmou com muita antecedência que vai derramar amor sobrenatural e as pessoas serão atraídas, impactadas pelo amor. É lindo demais e vale a pena. Veja que vale a pena. Deus abençoe muitíssimo a sua vida, a sua família, o seu ministério. E nunca pare de orar pelo avivamento. Persevere em oração pelo avivamento. Não se esqueça de agir com muita coragem e fé, tá? Deus abençoe sempre. Um coraçãozinho cheio de afeto para todos os amigos da Avivar.